Boa tarde a todas, todes, todos os presentes aqui nessa lindíssima tarde de sábado. A gente acabou de exibir o filme Dona Elza, um filme muito estimado por nós da equipe da mostra e por muitas pessoas que estão aqui presentes. Eu sou Gabi Pericinoto, eu sou coordenadora de produção e programação da Mostra Curta. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, com um corte de cabelo que tem uma cobra, porque estou obcecada por cobras. Usando uma blusa laranja, um colar com os grafismos verdes e vermelhos. Usando brincos, piercing, tatuagens e tudo mais. Chamativa, né? Ela gosta de ser chamativa. Bom, para mim, eu estou nervosíssima. Isso raramente acontece, eu consigo falar bem em público, mas eu estou nervosíssima porque a gente vai conversar sobre um filme que, para mim, é de muita estima. É muito precioso. E eu estou muito feliz porque foi o filme Dona Elza foi produzido através da Globo Filmes, em parceria com a EPTV. E é um filme que cada um assistiu na sua casa. Assim, na estreia, a gente tem um grupão que a gente ficava: entrou! O gênio já morreu! A Elza já se libertou! A Elza já está no teatro! Mas não é a mesma coisa da gente assistir em público, da gente assistir junto, né? E aí, para mim, é o plot twist dessa mostra, porque o que a gente faz aqui é propor encontro. Fazer um festival é propor encontro. E a gente tem estado muito solitário nas telas. Então, estou muito grata de ter tanta gente aqui num sabadão à tarde para assistir esse filme que para nós é tão importante. E porque a equipe está aqui. Tem muitas pessoas da equipe aqui. Dá uma levantadinha na mão quem trabalhou no filme. Tá vendo, gente? Assim, isso é uma pequena parte de um filme feito por muitas pessoas, né? A Mostra Curta, que está na sua 15ª edição, ela conta com o fomento do PROAC, Programa de Ação Cultural, através da realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, do Ministério da Cultura do Governo Federal. É uma produção Atauri Produções, com apoio institucional da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas e do SESC. Nós temos muitos parceiros, muitos. Não se faz festival sem esse monte de apoios. Nós temos uma apoiadora querida que está aqui com a gente hoje, que é a vereadora Paola, que também fomenta o nosso projeto. Agradecidíssima pelo apoio de sempre, nossa parceira já há algumas edições da mostra. E a gente está aqui para pensar o quê? Eu vou ler várias coisas, tá, gente? Porque eu falei, eu estou nervosa real. Como se faz cinema em Campinas? Que histórias estamos contando e para quem? Propomos essa conversa para lançar luz sobre os caminhos da produção local e seus atravessamentos sociais, políticos e estéticos. Esse evento começou com a exibição do telefilme Dona Elza, dirigido por Diego da Costa, que está aqui presente. Cadê Diego da Costa? E pelo Hiro Ishikawa, realizado pela Globo Filmes em parceria com a EPTV, conta a história de Elza, interpretada pela maravilhosa Teca Pereira. Elza é uma professora aposentada que reencontra a potência da arte no teatro. Essa história serve como ponto de partida para refletirmos sobre o pertencimento, a reinvenção, o envelhecimento e o papel transformador da criação artística. Então, eu vou apresentar os convidados e aí eles vão chegando. E aí, quando chegar, eu vou pedir para se autodescrever. A gente está gravando, então a gente quer que esse conteúdo fique disponível e online para todo mundo poder acessar. A primeira pessoa a ser chamada para a nossa mesa se chama Perfeitona Nunca Errou, Teca Pereira.
Teca é atriz, bailarina, com mais de 4 décadas de trajetória, atravessando gerações, unindo corpo, voz e presença cênica. Do teatro musical à televisão e ao cinema, construiu uma trajetória premiada e múltipla, marcada por papéis de grande força. Recebeu o troféu Mambembe e o Arcanjo da Cultura, participou de musicais marcantes como A Chorus Line e Mulheres de Holanda, e participou e atuou nas séries Segunda Chamada e Pico da Neblina, no telefilme Dona Elza, em The Challenge, Casa Branca, que está bombando e maravilhoso, além de, ultimamente, estar sendo vilã da própria Odete Reutemann. Teca, vou pedir para você falar para mim o que eu não falei da sua apresentação e para que você faça a sua autodescrição. A minha autodescrição. Bom, estou com uma calça jeans, com um sapatinho preto que está manchadinho por conta da minha obra lá em casa. A camisa bem estampada, bem florida, o cabelo está preso, óculos na testa e muito feliz por estar aqui. Perfeitona. Muito mesmo. Para integrar essa mesa maravilhosa com Teca Pereira, chamo o diretor do filme, Diego da Costa. Bora, Diego. Diego é cineasta, músico e professor, dirigiu curtas e longas premiados, tendo como norte ético, estético, político e social, espiritual, o cuidado com temas retratados, realizando filmes que colaborem com um futuro acolhedor e colaborativo nos temas retratados. É co-diretor da Dona Elza e atua na cena audiovisual do interior paulista, prezando pela qualidade de vida das pessoas que integram equipes no audiovisual paulista. Oi, eu sou Diego, um homem branco de cabelos brancos que estão presos. Estou com uma camisa off-white, não é branca, da minha banda, que chama Sonora Fantasma, isso é propaganda. E uma calça terracota e uma bota. É isso. Perfeito. O cabelo está preso. Para acompanhar aqui na nossa mesa, ela que mantém em pé essa bagaça chamada Mostra Curta há praticamente 20 anos, Mariana Tauri. Antes de apresentar a Mari, eu queria dizer que a gente tem muita dificuldade de se colocar na mostra como pessoas entrevistadas. Porque não porque a gente queira fugir disso, que é difícil pra caramba, tem essa também. Mas muito porque a gente não quer que as pessoas pensem que é um evento de patota, sabe? Aquela coisa de que a gente faz pra gente. Mas essa é uma situação muito atípica e eu acho que a gente precisava celebrar essa equipe, por isso estamos aqui. Mariana Tauri é produtora, curadora e diretora de arte há 20 anos, com 20 anos de atuação em Campinas, graduada em Sociologia e especializada em processos de criação e produção em cinema e TV pela FGV. É idealizadora da Mostra Curta Audiovisual, atua na produção de filmes, exposições e ações formativas, assinou a direção de arte do telefilme Dona Elza e diversos curta-metragens. Boa tarde. Eu sou a Mari, eu sou uma mulher branca de cabelos médios, deixando crescer pela primeira vez há muito tempo. Estou com a camiseta da mostra, com a cobra saindo da câmera, uma saia preta e estou nervosa nessa dupla função que estou aqui. Obrigada. Mais uma maravilhosa, perfeitona, que vai integrar a nossa mesa, Natália Freitas Reis. Natália é uma das roteiristas de Dona Elza, entusiasta da psicanálise, formada em comunicação, é também pedagoga e mãe de 3. Seus projetos e personagens femininas complexas são resultados de todas as suas vivências. Gente, eu não tenho muita experiência em estar aqui,
nem em ter um trabalho feito e terminado e exibido, então tenham paciência comigo. Eu sou uma mulher branca, muito alta, de camiseta branca, calça azul, sandália bege, cabelos longos, castanhos. Estou bastante nervosa também, vai ser bem difícil para mim. Não me façam perguntas difíceis hoje, por favor. E mais um integrante potente da Mostra Curta, o nosso diretor das nossas vinhetas, que são babadeiras, para quem assistiu a vinheta, que está impactante pra caramba, Diego Ruiz. Diego Ruiz de Aquino é diretor, roteirista e montador com 25 anos de atuação em cinema, publicidade, televisão, premiado em festivais nacionais e internacionais. Atua em coletivos do setor audiovisual como o CTAV, Câmara Audiovisual de Campinas, e Cine, Fórum do Cinema do Interior do Litoral Paulista. Colabora com festivais como a Mostra Curta de Campinas, ministra oficinas de produção e realiza mentorias em laboratórios de roteiro. Em 2025, assinou a curadoria e a montagem da exposição Campinas, 100 anos de cinema, que está exposta e fixa no andar de cima do MIS. Para quem tiver tempo, por favor, é um trabalho babadeiro. Bem-vindo, por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou um homem branco, estou usando um óculos, uma boina azul, calça azul, camisa azul, que eu vim todo de azul, tênis azul, estou muito azul, muito de azul, e uma camiseta branca que tem escrito em espanhol aqui: trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário e redistribuir tudo. É isso. Bom evento. E aí eu vou talvez me colocar numa situação difícil, porque eu posso esquecer alguém, mas eu vou tentar dizer quem está aqui da produção do filme, porque tem bastante gente aqui. A gente tem aqui do meu ladinho a Luara, que foi assistente de direção, maravilhosa. Palmas para a Luara. Não, a Luara salvou todo mundo o tempo inteiro, gente. Assim, assistente de direção é só salvamento, praticamente. Eu vou aqui pela ordem, ó. Tem ali Luciano Antônio, fez figuração. Tem a Fá Duarte, que fez maquiagem. Luiz Araújo, que fez figuração também. Patrícia, assistente de figurino, maravilhosa. Atrás do pilar, a Carol, sai daí, menina. A Carol foi assistente de produção. A Yasmin, que não está no meu ângulo de visão, mas está ali também, da produção de figurino. Sartori, certo? Sartori, que estava trabalhando no som. Maravilhoso. Calma. Ana Kiel, nossa figurinista babadeira perfeita. A deusa das deusas do Teatro Campineiro, Dona Verônica Fabrini. Tiago Elias, que está ali operando câmera, mas era nosso figurante também. Cadê o Daniel? Por aí. Daniel de Almeida, que já ganhou o Oscar, está escondido, mas trabalhou no filme também, como Francisco, maravilhoso. Faltou alguém? Ah, é verdade, Bruno Lotelli, que está dando oficina, mas era o nosso diretor de produção. Vocês perceberam que, de repente, a equipe da Mostra Curta virou a equipe de produção da Dona Elza, né? Nós estamos todos travestidos de Mostra Curta nesse momento.
Ju Saravalli também fez figuração, está lá possivelmente passando um café para deixar a gente feliz. Isso para mim já diz muito, assim, porque é o quanto que a gente precisa ser múltiplo para poder viver de cultura nesse país. Então a gente assovia e chupa manga mesmo, real. E eu estou aqui como mediadora deste bate-papo, mas eu fiz a produção de elenco, que me gerou assim muitas delícias e maravilhas. Mas o principal para mim foi ter a oportunidade gigante de ovacionar pessoas que, para mim, são muito especiais dessa cidade. Então, a gente tem um elenco muito diverso de pessoas que são, assim, realmente... que eu sou fã, sabe? Então, foi um trabalho, mais do que um trabalho de produtora de elenco, produtora de tiete, na verdade, dessas pessoas. E ainda ganhei um presente máximo de fazer essa amizade aqui, olha. Gente... Porque ela foi uma pessoa principal lá na minha casa. Ela fez uma coisa que meu filho elogiou, que nem um doido, que ele não gosta de quase nada. Eu falei, foi a Gabi quem fez. Fiz ceviche, gente, fiz ceviche. Conquistei uma família com ceviche. Bom, pensando nisso, então, eu fiz um pequeno textinho para pensar, para, né, introduzir o que eu vou tentar propor de debate e vou ler pela minha incapacidade de nervosismo de lidar com tudo isso. Construir o filme Dona Elza foi um misto de sonho e susto. Com as sabidas condições de fazer cinema e cultura em geral em nosso país, produzir um filme com a tão sonhada Globo Filmes. Não sejamos hipócritas, quem nunca sonhou com a Globo fazendo audiovisual, não é mesmo? Partiu do sentimento de vitória do cinema do interior. O sonho chegou. Mas à medida que a proporção do tamanho das coisas se deu, o susto chegou também. Com uma equipe quase inteira de cineastas do interior, em grande parte membros do ICINE, que é um coletivo que milita por uma construção digna das nossas produções audiovisuais, dignas para as pessoas, né? Gravada em uma cidade que tem como história ser precursora do cinema no país e que já foi chamada de Hollywood brasileira, porém, também é a última cidade a abolir a escravidão nas Américas. Produzir Dona Elza, filme protagonizado por atrizes negras, desafiou nossas convicções e nos fez viver na prática o mergulho num cinemão produzido no interiorzão desse Brasilzão bem louco que vivemos. Os desafios passaram por questões burocráticas, de produção, eventos climáticos, questões de convívio, mas o que mais me pegou foi o pensamento: como criar novas realidades se o que aprendemos e construímos como sociedade até aqui está tão impregnado em nossos modos de ser e fazer? Bom, dito isso, vou dizer sobre a minha experiência como produtora de elenco. A primeira questão é DRT. Eu não ia conseguir começar esse bagulho sem falar isso, entendeu? A primeira questão foi: para ser contratado pela Globo, a equipe inteira precisava ter DRT. Eu lembro quando a Bruna Epifânio, a diretora executiva dessa parada toda, me mandou uma mensagem: Gabi, você tem DRT? E eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou falar para ela que eu não tenho? Imaginando que a equipe toda tivesse e que eu fosse a... Meu Deus, eu não tenho. Daí eu falei: Bruna, caramba, eu não sabia que eu tinha que ter quando eu aceitei o trabalho, desculpa. Ela falou: não, relaxa, ninguém tem. E esse é o primeiro ponto dessa conversa. Por que a Globo pede o DRT? Porque ela quer se eximir de qualquer tipo de problema que venha a ter num set. E o que isso significa? Significa que a gente é muito precarizado. Porque se a gente tem uma equipe de produtores de cinema que estão produzindo cinema há muito tempo, são carreiras de longa data, e ninguém tinha DRT, era uma coisa muito séria. Não tem como a gente ignorar essa questão, né? Para o segundo momento, a gente tinha que ter DRT, inclusive, para figuração. E aí, caramba, velho! Como é que você... A figuração recebe pouco, vai se dispor uma diária inteira, e você ainda ter que pedir para que a pessoa tenha uma burocratização da coisa.
Então, isso ficou muito reverberante em nós sobre essa precarização dos nossos trabalhos, né? Apesar da gente ver um resultado e parecer que, uau, foi lindo e mágico, na verdade, não. Na verdade, a gente, para tirar um DRT, por exemplo, para estar no set, você precisa fazer um curso de trabalho em altura, para que você suba numa escada sem correr risco. E você pode fazer online, né? Você pode fazer online. Fiz online. Mas, assim, se você subir, assim, tem jeito de subir escada. Cara, a gente sobe em escada, nossa, carregando 1000 coisas e apoiado num lugar inseguro. E tudo isso, assim, do tipo, caramba, a gente nunca pensou como a gente sobe escada. É uma coisa muito séria isso, né? Então, pensando nisso, eu vou direcionar a minha primeira pergunta ao Diego, porque estava... Ah, meu Deus! Porque estava nessa condução, né? Partindo dessa ideia, o meu primeiro impacto e a minha maior dificuldade dessa história, até porque eu estava na função de ter os DRTs dos atores todos, né? E a gente tinha, acho que 15 atores de elenco fixo e mais 45 figurantes. Então, era muita gente para ter DRT mesmo, assim. Dito isso, queria que você trouxesse para nós quais outras dificuldades que nós temos em fazer cinema no interior ou quais outras precarizações a gente vive neste processo. Quantas horas de resposta? 5 horas para o Diego agora. Fazer o Fux aqui, né? Obrigado a todo mundo a ficar 13 anos. Nossa, que pergunta difícil, né? Porque os problemas são muitos, né? Para começar, que a gente... Quem é da classe trabalhadora, quem não nasceu herdeiro, dificilmente consegue viver da arte, né? Você tomar a decisão de ser artista e trabalhar com arte em qualquer lugar do Brasil, e isso se sobressai mais nos interiores, em outros estados que não Rio, São Paulo, é você se colocar na precariedade, ponto, né? A gente toma essa decisão deliberada porque, não sei, da minha parte, eu vou falar por mim, mas acredito que isso se aplique a vocês, né? Em algum momento eu comecei a fazer isso, em algum momento eu percebi que não tinha mais como desistir, e isso é o que eu vou continuar fazendo, apesar de tudo. O que eu posso fazer como diretor, enquanto estiver à frente de projetos, é sempre lembrar de onde eu vim, e sempre ter esse norte, que é o que eu falo, estético, político, social, espiritual, de como conduzir, como ter a melhor convivência, a melhor qualidade de vida para todo mundo que está junto, né? E conseguir transformar o filme, fazer o filme que é possível ser feito, né? Um filme é aquele que a gente idealiza. A gente sempre vai idealizar um filme. Só que a gente está no Brasil em determinadas condições, a gente não tem dinheiros, então a gente tem que ir adaptando. A ideia inicial do filme, como eu e o Hiro, a gente é de Socorro, era que fosse meio em Socorro, meio em Campinas. E isso, em algum momento, caiu por terra por causa de grana. O orçamento não vai dar. A Bruna colocaram e falaram, velho, não dá. Aí a Mari trouxe a questão, vamos fazer tudo na Vila Industrial? E a Vila Industrial, apesar de eu ter morado muito tempo aqui em Campinas, quer dizer, eu morei em Barão Geraldo, Barão Geraldense, eu sei, desculpa, turma. Turma daqui, né? Tal. Não é um lugar que eu conhecia tanto. E, de repente, é isso. A Vila Industrial se tornou o lugar e tudo se tornou possível financeiramente por a gente não ter tanto deslocamento, né? E também a gente conseguiu conversar mais com a cidade de Campinas. Uma coisa que seria um pouco mais na região se tornou algo muito 100% campineiro mesmo, assim. E isso se deu também não só por essa escolha, mas também pelo trabalho do meu xará, que ele foi em cada lugar, em cada casa, ele criou uma rede de comunidade em torno disso. Então, é isso, né? São as redes, os contatos que você já tinha, que a Mari já tinha. Tudo isso foi se interligando e essas redes tornaram possível, né? Através de uma comunidade ou de comunidades que foram se juntando, é que o filme se tornou possível. Eu sei que eu fugi um pouco do negócio, mas é porque
é impossível fazer sozinho filme no Brasil, né? E a gente é muito tutelado pelo olhar europeu, pelo olhar estadunidense, por streamings que não pagam impostos. Enquanto eles não pagarem, a gente vai produzir muito menos, vai ficar muito mais tempo sem trabalhar do que o que poderia ser, né? E a gente também é muito tutelado pelo olhar de pessoas que são muito ricas e fazem filmes de uma determinada maneira, e essa determinada maneira se torna um padrão, né? E quando a gente não segue esse padrão, a gente fica às vezes sem saída, né? É interessante, querendo ou não, que esse projeto de telefilmes regionais da Globo, ele tornou possível quase um hack, assim. A gente nunca faria um negócio com a Globo direto. Mas por ser um telefilme regional, a gente entrou nesse lugar por esse período. E aí a gente conseguiu fazer a nossa maneira, né? Mas é uma exceção, assim. Uma exceção. E é um susto, não é um susto? Porque a quantidade de informação que ia chegando na continuidade da coisa, né? Tipo, burocrática mesmo, né? É um susto você tá numa produção desse tamanho e tentar hackear ela, né? Quem recebeu o maior cachê do filme foi o advogado. E a controladoria das contas, né? São os maiores cachês do filme. É disso que se trata. Gente, para quem não sabe, existe uma profissão dentro dessa história que se chama controller. Ainda bem que essa pessoa existe, assim, porque, nossa, é muita coisa para ser pensada. E para mim ela virou uma entidade. Não, vamos ver com a controller. Qualquer coisa não, tem que falar com a controller. É muito importante. Bom, aí vou voltar para a ideia da dificuldade do DRT, obcecada no DRT, para dizer algo que também me atravessou. A gente tinha uma proposição enquanto roteiro que o nosso elenco fosse majoritariamente idoso. E aí, quais foram as condições de continuidade, né, para atores, para que a gente tivesse um casting assim, um vasto casting idoso, para que a gente escolhesse quem que a gente quer que esteja naquele papel, né? Tipo, a Teca era a personagem idealizada desde o começo, mas todas as outras personagens que ali aconteceriam, onde que a gente ia encontrar? E aí, de primeira, eu conheço muitas atrizes idosas dessa cidade, só que elas são atrizes de cultura popular, né? Elas têm um trabalho longo e vasto de história aqui dentro da cidade, mas ao acessar essas mulheres e homens e afins, essas pessoas não tinham a regularização necessária ou simplesmente pararam de fazer em algum momento pela falta de continuidade, né? E aí, sabendo que Dona Teca Pereira está bombando muito, está em todos os lugares, assim... Esqueceu de juntar. Mas aconteceu agora, né? Eu acho que isso é o que mais me pega, assim. Estou entendendo que aconteceu agora. A gente começa a falar sobre etarismo agora, a gente começa a trazer para telas diversidades agora, né? Então, a minha pergunta é... A gente sabe que é difícil ser atriz, artista nesse país, esse nosso paizinho de meu Deus. Sim, com certeza. Como foi perseverar nesta carreira por tantos anos, né, se manter fixa, né, nessa ideia? E como está sendo esse momento de finalmente ter este foco? Bom, há um tempo atrás eu tinha pensado até em desistir de ser atriz, né? Não dá, não rola alguns trabalhos de vulto, bons, né? Aparecem coisas assim como vamos fazer uma bandida, vamos fazer uma empregada, vamos fazer alguma coisa não menor como trabalho, mas subalterno mesmo, né? Então não é que eu não quisesse fazer. Eu não achava justo que as pessoas tinham que fazer esse tipo de trabalho. Então, eu pensei em desistir. Eu falei, não, eu vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa, não sei, vou ter que achar. Fiquei muito decepcionada com o meio de trabalho, né?
Aí o que aconteceu? Fui envelhecendo enquanto isso. Aí fazia uma coisa aqui, a outra ali, esporádica. Aí eu fui envelhecendo com isso, né? O tempo foi passando. O que aconteceu? Me mudei da cidade de São Paulo, por falta total de condições de me manter na cidade de São Paulo, que é uma loucura quem consegue viver em São Paulo. Aí eu me mudei para uma cidade, um litoral de São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu pensei assim, eu falei, acabei com a minha vida, o que eu vim fazer nesse buraco? Né? Não tem nada, não passa nem cachorro direito na rua. Né? É uma coisa bem sossegada. Eu falei, acabou. Ainda bem que eu vou mudar de profissão, vou ver o que eu faço, porque eu vou ficar morrendo aqui, né? Fui ficando mais velha. Aí começaram a aparecer trabalhos para as idosas, né? Aí eu fui fazendo uma coisa, depois outra, e eu mesma... Nossa, eu agradeço ter mudado para onde eu me mudei. Né? Foi uma mudança, foi uma virada de chave ali, não é possível. Aí eu não parei mais de trabalhar. Eu tive que emendar uma coisa na outra, dar um tempo num trabalho para poder fazer o outro, para não perder a oportunidade, porque o que falta, na verdade, para atores e atrizes pretos, são as oportunidades de fazer um bom trabalho. Existem atores, existem atrizes, mas que não se dão a oportunidade. Então, são algumas só, não é? Isso teria que mudar, realmente teria que mudar, para dar oportunidade. É a oportunidade que faz você ter um trabalho digno, né? Por exemplo, Dona Elza, para mim, é a maior dignidade de uma atriz ali. Eu me agradeço imensamente ter feito, e a dignidade está ali, no trabalho. Não é? Na equipe que dá um apoio, na sensibilidade das pessoas, tanto da direção quanto da produção, todo mundo, a equipe inteira. Né? Isso é dignidade, te dá um trabalho que te faz feliz. Você ficar feliz de ter feito. Não é o dinheiro? Sim, dinheiro você faz porque você trabalha. É seu trabalho que rende dinheiro. Mas não é o que mais importa. Importa o que é que você vai fazer. Então, eu estou muito satisfeita, muito, muito, muito. E quanto mais velha, mais eu trabalho. Estou achando que eu vou virar uma centenária. Eu adoro essa parte. Adoro essa parte. Não foi isso. Eu quero centenária. E, assim, ainda bem que ela não desistiu, né? Pelo amor de Deus. Aí, pensando né, nesse gancho, nessa leitura social do agora... a minha pergunta agora vai para a Natália, que estava na construção sensível desse roteiro, porque eu acho que ele também, tanto a Teca Pereira como a Teca Romualdo, que era a nossa... o elenco era as Tecas. As duas relataram uma mesma coisa para mim, em algum momento diferente da produção, que era... Que bom fazer uma personagem que está em ascensão, né? Que não é uma idosa doente, que não está numa situação de sou a velhinha. Mas essa faz parte também. Sim, até porque Casabranca, gente, peraí. Não interessa qual é o papel, interessa a qualidade dele. Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma doente? Vai, faça doente. Né? Velha ou não. Mas ali, envelhecer foi importante. Ali envelhecer foi importante, como aqui. Porque é a virada de chave, né? Dona Elza, ela muda a trajetória dela. Ela tem coragem. Né? Mas, é bem sobre isso mesmo que eu quero perguntar para a Natália. Como foi a construção, como foi o disparador para ter esse desejo de falar sobre a transformação. E aí já vem... direto também no mote da mostra, porque estamos obcecados por cobras, como vocês bem podem perceber, não vai dar para ver na câmera, mas tem uma cobra de 18 metros instalada ali atrás, porque estamos na 15ª edição, a nossa festa de debutantes. E o que somos na nossa festa de debutante? Quem somos na nossa festa de debutante? Revoltados, com certeza, porque com 15 anos todo mundo te enganou, você não acredita em nada do que te falaram, você quer construir a sua própria identidade, são várias camadas. É uma fase transitória, é uma fase de troca de pele. E é por isso que a gente está, né, apoiado nessa estética.
E o Dona Elza, né, misticamente, está perfeitamente encaixado com este momento, falando sobre a transformação. A gente tinha até a referência da borboleta mesmo, né, nessa conversa toda. Então, queria entender como foi, como que nasceu essa ideia e parabenizar pela sensibilidade do roteiro, que eu acho que botou essas duas tecas maravilhosas, assim, de maneira incrível na tela. Bom, eu estudei com o Diego a partir de 2004, então faz muito tempo. E queria agradecer porque ele nunca desistiu de mim, tá, gente? Porque, assim, por todos esses motivos que vocês falaram, eu acabei me distanciando do audiovisual, porque eu queria ter um salário. Eu queria ter uma garantia, isso é uma coisa minha. Até falo que eu sou entusiasta da psicanálise, porque é muita análise nisso, para entender que eu precisava ter essa segurança. Aí eu fui trabalhar com educação, mesmo sem ter a formação em educação e tudo mais. E aí eu comecei a ter muitos filhos. Eu tenho 3, tá? Mas a verdade é que eu passei, assim, 13 anos bastante afastada do mundo externo e vivi na minha casa com as crianças. E isso me proporcionou uma viagem interna muito doida e com muita análise e muita conversa. E o Diego estava sempre nessas conversas e sempre me chamando para escrever. E nesses 13 anos a gente escreveu muitas e muitas coisas, mas que ficaram barradas nisso aí. Nossa, super legal. Nossa, que coisa legal. Li, eu chorei, me emocionei. Mas... não coube aqui. Isso quando a gente tem feedback, né? Porque a gente se inscreve em vários editais e você só não passa e você não sabe por quê. E você fala, nossa, onde que eu estou errando, né? E as pessoas que leem sem ser os nossos avaliadores, achando tudo muito legal. E aí sempre esse vazio aí, esse ato de não ter as coisas aprovadas. E sempre lidando com essa decepção, né, Diego? De, nossa... É um trabalho intenso de conversa e de escrita e de produção e que acaba dando em nada. Infelizmente, é isso. E Dona Elza veio num momento de retomada, porque eu decidi, então, fazer pedagogia. E aí, sempre pensando nisso, nossa, é um emprego que eu vou ter, porque eu posso dedicar meio período, e eu gosto muito de criança. E aí eu estava trabalhando numa escola em Vinhedo, eu moro em Vinhedo atualmente, e convivendo com várias Donas Elzas. É uma escola de periferia e eu tinha as auxiliares lá, que são todas mulheres negras e todas reintegradas, né? São pessoas aposentadas que a prefeitura recontratou, porque ninguém quer trabalhar com educação, porque também paga pouco, né? Então, ou seja, né, eu queria ter um salário, não importa qual. E eu estava convivendo muito com essas pessoas, e são essas pessoas que me interessam, e sempre me interessaram ao longo da minha vida. Eu tive uma avó, Francisca, que é uma grande referência para mim, sempre foi, e depois de ter os filhos, eu pensava, como ela conseguiu, né, ela teve 5, em situação assim, de miséria mesmo, e ela estava lá, e todo o meu bom humor, tenho certeza que vem delas, grandes tiradas. E, enfim, aí fui convidada para integrar a equipe, são 4 roteiristas, o Vinícius, o Vitor, Estela e eu. E é uma história que foi apresentada pelo Vinícius e pelo Vitor, baseada numa história real, né? Então, veio uma história um pouco pronta para a gente, e era um longa. Então, a gente já teve esse desafio de reduzir muito, e tivemos a consultoria maravilhosa do Jorge Furtado, mas que também foi um pouco castradora, assim, porque era uma coisa que tinha que caber num formato televisivo e tinha uma certa censura, né? Não pode ter palavrão, alguns temas a gente não podia abordar, e a grande verdade é que era uma história muito mais pesada, né? Muito mais densa. Tinha vários detalhes que a gente teve que tirar desse personagem Elza, que era muito rabugenta, ela era muito, muito brava, ela era brava com todo mundo, ela não dava um sorriso, e pela vida que ela levou, né? Pela vida pregressa dela, e tinha muitos mais detalhes do Jânio, e que a gente foi tendo que tirar.
E acho que a minha grande contribuição foi trazer esse olhar, né, de mãe e de alguém também que eu fui bastante tolhida, né, não, metaforicamente pela vida, assim, nessa questão artística, né. Então, construir esse personagem que teve isso, um marido que não deixava ela ser feliz com as amigas, ela vai e leva os alunos para ver uma peça de teatro, e depois, quando ela volta, ela leva bronca, ela é ameaçada de ser demitida, ela está sempre em casa, está sempre varrendo, sempre olhando para o chão, né? E, de repente, ela está desfrutando, depois que o marido morre, ela pode sentar e desfrutar uma coxinha, sem precisar olhar o celular, porque acabou a bateria. Acho que a minha maior contribuição foi disso, assim, de trazer esse olhar que as outras pessoas tinham mais distanciado, né? Todo mundo já conheceu, né? Já teve uma Dona Elza na família, ou já foi aluna da Dona Elza, né? Ou teve uma vizinha assim, mas eu me sentia pessoalmente envolvida por isso. E até as minhas amigas da escola contribuíam bastante, eu trocava muito com elas sobre as cenas, né, e sobre o que poderia vir. Uma delas tinha uma história bem parecida, e aí depois elas assistiam e me mandavam mensagem, me deram vários feedbacks. E elas também são mulheres da periferia, e para elas foi muito importante isso, se ver retratadas. E... não sei, falei. O que vocês precisavam ouvir? Tem um negócio a mais, que é também muito da Natália, que no roteiro original, a peça de teatro era uma peça que existe, né? E por conta da questão de direitos autorais, a gente não pôde fazer essa peça. E aí a gente teve que criar uma peça nova. Quem criou os textos dos ensaios e da peça foi a Natália, né? Tanto que quando o Jorge leu aquilo, ele falou, nossa, que peça é essa? Porque o Jorge... ele leu tudo, assim, qualquer referência que a gente dava, ele já tinha ido, e não é assim, eu sei superficialmente, não, ele sabe profundamente o bagulho, ele leu, você fala, meu Deus, não dá pra ler, o cara sabe. E aí ele ficou meio até assim, mas que peça é essa? É muito linda, não sei o quê. Não, foi eu. A gente que fez. Até a cena da Chiquinha Gonzaga, eu tenho uma grande amiga que foi minha professora na Unicamp, Denise Braga, e ela se aposentou e ela começou a fazer teatro depois da aposentadoria, depois de ter vivido uma vida muito ativa como professora universitária, e eu comecei a trocar muito com ela para saber como é isso do teatro na terceira idade. Ela tem um grupo enorme, que eu não vou me lembrar o nome, infelizmente, porque, né, mãe de 3, e ela... Desculpa. E ela começou a me falar dos exercícios, e ela falou que o mais marcante foi um exercício que eles fizeram de escrever um texto imaginando se Hitler tivesse sido aceito numa orquestra, porque ele era um instrumentista e o acesso dele a essa orquestra foi negado quando ele era um adolescente. Então, era esse exercício de imaginar quem ele teria se tornado. E aí surgiram 3 textos, e ela me falou um pouco, e aí eu comecei a falar com a Estela, que é a outra roteirista, vamos achar uma personagem mulher para a gente fazer isso, e vamos trabalhar. E aí logo me veio Chiquinha Gonzaga, e aí também confesso que foi uma cutucada na Globo, porque assim, um absurdo a Chiquinha Gonzaga global ser branca, né? E eu sempre fiquei nisso, e eu pensava, não, vamos fazer então essa cena da Chiquinha Gonzaga. Só que aí é mais triste, né? Porque aí se ela não tivesse se separado do primeiro marido, ela se separou, ela se divorciou e foi viver da música, e era isso mesmo. Ela queria tocar e o marido não deixava, falava, vai, agora não. Não, eu tô com dor de cabeça. E aí ele levou ela numa viagem de navio durante a Guerra do Paraguai para deixar ela presa com os filhos dentro do navio, e quando ela voltou, ela foi embora. Ela pegou os filhos e foi embora. E aí teve esse exercício de imaginar como seria, né, se ela não tivesse ido embora. E aí também essa grande homenagem à minha avó Francisca, que ela teria sido só Francisca. Ficou triste, gente, desculpa. Aí a gente descobre na produção que atriz, bailarina,
pianista. Teve isso. No roteiro era toca um piano imaginário. No roteiro era toca um piano imaginário. Toca um piano imaginário. No roteiro original era assim, era um piano de papelão. Não, mas eu tô aposentada, gente. Se não fosse a nossa querida... A Luara salvou. Não, gente, não é nada. Eu fazia isso quando eu era criança. Não Nossa. faço mais nunca. Não faço mesmo. Ali eu fiquei catando milho aquela hora, gente. Decorando qual eram as notas só. Não toco não, gente. Toca sim. A gente estava fazendo prova de figurino e fez a primeira leitura de roteiro com todo o elenco e tinha um teclado no canto. Aí eu todo bonachão fui lá, liguei o teclado e o Xará tá de prova que ele fez vídeo disso. Ele fez vídeo disso. E aí eu fiquei tocando lá, só que eu sei tocar tipo Paul McCartney, 3 acordes, bim, 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 bim. E aí a Teca chegou do lado e falou, nossa, que legal. Aí ela começou a tocar um bar. Aí a gente ficou impressionado, ele ficou tão impressionado que sacou rapidamente o celular, gravou, tem gravado. Aí eu falei, nossa mulher, você escondendo o jogo. Aí a gente mudou o roteiro, né? E tocou. Eu não posso ver o teclado, porque eu já dava vontade de lembrar como que era, né? Só sei. Só isso. Não que a mão lembra. Ai, que chato. Só Bá, tranquilo. Eu aprendi hoje, inclusive, foi um negócio bem tranquilo. Aí, para além, né, a gente conversou ali, começamos pelas dificuldades, passamos sobre a personagem e falamos sobre dificuldades. Aí a gente chegou no roteiro, falou sobre dificuldades. E aí eu queria pensar com o Diego Ruiz, dificuldades. Qual é o seu sobrenome agora? O Diego estava numa função prévia ali da produção, né, de apresentar os espaços, de encontrar as locações, de, né, saber como que a gente ia contar, porque também tinha essa questão, era uma produção feita através da IPTV. A Menina dos Olhos da IPTV é a cidade de Campinas, né? Atende todas as cidades da região, mas realmente existe um enfoque maior, a IPTV fica aqui e tudo mais. Então tinha essa necessidade também de apresentar a cidade e apresentar os seus pontos turísticos, sim, né? Passar pela Lagoa do Taquaral, ok. A gente vai reconhecendo a Estação Cultura, vai reconhecendo os espaços. Mas rolou uma coisa extra aí, que a gente tinha a cena do teatro, né? Que a gente precisava encontrar que teatro que a gente ia fazer. E aí o Diego catalogou todos os teatros que tem nessa cidade, praticamente, porque cada um não se encaixava em alguma coisa que a gente precisava, ou custava dinheiro, ou não tinha data, ou era muito grande, ou era muito pequeno. Foi super complexo isso, mas também fez com que a gente tivesse dimensão naquele momento de uau, a gente tem tudo isso de teatros. Eu queria dizer que eu consultei essa tabela várias vezes pós-filme. Para outras coisas, né? E a gente terminou, por fim, lá no Teatro das Carmelitas, que eu nem fazia ideia que existia, fica ali perto do Dom Barreto, para quem não sabe. Então, dançou com 7 anos. Ainda bem, tá vendo? A gente começou falando também que a Luara salva, né? Luara salvou o teclado, dançou 7 anos de recordações, mas que um lugar incrível que é aquele prédio. Hã? E é lindíssimo, é um lugar lindíssimo. O teatro é lindo, tem salas lindas, enfim, foi todo... para além da gente ter que apresentar, porque parte da equipe vinha de fora, né? Então a gente tinha que apresentar a nossa cidade para quem estava chegando, a gente também conheceu a nossa cidade em função disso. E o Diego, ele faz parte do CTAV e ajudou a idealizar a nossa sala que fala sobre o centenário de Campinas, do cinema campineiro. Né? Como eu falei no texto do começo, houve mesmo um momento em que cunharam que Campinas seria a Hollywood brasileira, e kkkk crying, né, gente?
A gente começou bem, mas não engatou, né? O negócio para o externo, porque a gente tem a mostra curta para provar que existe uma produção local intensa, a gente tem cineastas pra caramba, mas a gente tem pouca visibilidade sobre o que a gente produz aqui. Então, dito isso, vamos pensar sobre dificuldades. A pergunta é, como se deu, né, essa pesquisa dos locais, né, como foi essa conversa, mas também uma análise sobre esse centenário do cinema, pensando que a gente fez cinema do interior, né? O que já foi e o que a gente ainda pode ser e como que apresentar a cidade nos impacta enquanto setor. Em 5 minutos, né? Fux! Bom, foi primeiro de tudo, né? Queria, acho que talvez confessar aqui, né, que eu fiz parte desse filme por querer muito, a ponto de pedir para estar no filme, né? Que é uma situação assim, né, que você realmente tem que ligar para os amigos e falar assim, puxa vida, é um projeto tão legal, com tanta gente legal envolvida, né? E aí meu amigo Bruno Lotelli, que está por aí, eu falei, Bruno, não tem um jeito de eu participar? Me fale qualquer coisa, né, que tenha uma função. E ele falou, olha, precisamos de um produtor de locação, né? E eu atuo como roteirista, como diretor, mas não como produtor de locação. É lógico que quando a gente faz cinema, a gente faz de tudo, né? Inclusive produzir locações, né? E como eu já estava nesse movimento assim, desse mergulho na história da cidade, foi muito interessante, né? Ir para a Vila Industrial, atrás desses lugares, né? Desse lugar onde Elza vivia, né? Porque isso tem tudo a ver com a história do nosso cinema, né? Campinas sempre girou muito em torno da estação de trem, né? Foi por ali que chegavam as riquezas da cidade, né, no século XIX, quando a cidade era um polo de produção de café. Foi por ali que, inclusive, chegaram ali os mosquitos que trouxeram a febre amarela que dizimaram a cidade, né, por essa mesma estação de trem. E, quando a gente olha para a estação, às vezes a gente esquece que quem faz a estação funcionar são trabalhadores, e esses trabalhadores moravam justamente atrás da estação, né, nesta vila industrial, que foi ali um dos primeiros bairros, uma das primeiras formações da cidade, né? Então, isso traz até um outro episódio histórico que eu acho interessante trazer, né? Campinas começa a fazer cinema em 1923, filmes de longa-metragem, né? Por muito tempo se achou que Campinas, inclusive, tinha feito o primeiro longa de ficção aqui, né? Depois a gente vai descobrir que não, mas com certeza foi uma cidade pioneira. E em 23, Campinas faz 2 filmes. João da Mata, que é a história de um agricultor que enfrenta um grande fazendeiro, então é um conflito de terras, lá em 23, e faz um segundo filme que se chama, um título horrível, Sofrer para Gozar, né? Que aí é uma outra história. Eu amo esse nome, gente. É uma outra história. Chega aqui um diretor dos Estados Unidos e dão muito dinheiro para ele fazer um filme, afinal de contas ele vinha de Hollywood, né? Campinas queria ser a Hollywood brasileira. E aí dão muito dinheiro para fazer, só que esse cara era um trambiqueiro, não era um diretor, não era nem americano, né? Isso é uma outra história. Fato é que, nesse momento, achava-se que tinha acabado o sonho de Campinas fazer, né? Em 23. Só que em 24, um grupo de funcionários da estação de ferro, né, da estação de trem, se reúne e talvez até inaugura um novo jeito de fazer cinema. Então, quando a gente pensa que o interior precisa, né, de outras formas, pensar de outros jeitos para conseguir fazer cinema, a gente inaugurou isso lá em 1924. Eles fazem uma cooperativa de funcionários da estação de trem, que são apaixonados por cinema, e financiam um filme, financiam um longa-metragem, né? Alma Gentil se chama o filme. Alma Gentil, em 24. O segundo chama Sofrer para Gozar, já para anunciar como seria a vida do setor audiovisual. Exatamente. E depois dá uma acalmada, né? Dá uma acalmada. Então eles fazem esse filme de maneira cooperativa, de maneira coletiva, né? E aí é isso, aí eu volto ali nessa Vila Industrial, né, para a gente fazer cinema de novo. Então foi realmente um reencontro histórico, de alguma maneira, né? E o método foi o seguinte, né? Bater de porta em porta. Vamos bater de porta em porta e encontrar a casa de Elza aqui. Muitas portas não se abriram, outras só frestas de janela, né? E algumas portas se abriram, e portas muito generosas que foram indicando, né, lugares, até que a gente encontrou uma casa que estava fechada há muitos anos, desde que a avó daquela família havia falecido, né? E o rapaz falou assim, olha, se você quiser, tiver interesse, eu acho que não serve, porque
está totalmente assim, deteriorada, né? E quando eu entrei, a primeira pessoa que eu pensei foi na Mari. Falei assim, a Mari vai adorar este lugar, né? E o rapaz falou, serve? Eu falei, serve, se você topar, serve muito, serve muito. E então nós, né, começamos por aí esse trabalho de locação. Mas, como você bem trouxe, tinha uma outra questão, que era o teatro, né? E aí, essa lista que a Mari falou, então eu levantei mais de, acho que foram 23, né? Acho que 23 ou 24 teatros da cidade, espaços, né? Com a possibilidade, auditórios, né? Campinas não tem tudo isso de teatro, pelo contrário, né? Campinas só tem 2 teatrões, vamos chamar assim, né? O Castro Mendes e em breve a ser inaugurado pela Mostra Curta, Centro de Convivência, terça-feira, Zezé Mota estará aqui, inclusive, fica aí a propaganda, não percam, 7 horas no Centro de Convivência. Mas tem muitos outros espaços, né? E, como a Gabi adiantou, assim, nenhum deles era possível, assim, filmar. Por muitas e muitas razões, assim, muitas dificuldades, a ponto da Mari trazer que falou, realmente Campinas deve ter uma maldição, deve ser culpa nossa. A gente deixou 2 teatros serem demolidos, né? O Teatro São Carlos, que virou um cinema antes de ser demolido, para a construção do Teatro Carlos Gomes, em cima, que era um grande teatro na cidade, que foi demolido para a construção de nada. Tem lá um grande espaço vazio onde era, né, o Teatro Carlos Gomes. E a gente não conseguia esse teatro, né, chegando perto da gravação do filme, não conseguia. E, nesse caso, devo dizer que fomos realmente salvos, claro, com a ajuda da nossa colega aqui, mas salvos por Jesus, porque realmente... depois de eu passar, né, algumas horas parado em frente a um convento, esperando ser atendido por uma irmã, que não entendeu nada do que eu estava querendo fazer lá, né, mas foi muito, muito generosa, muito simpática. Nós conseguimos rodar num espaço que estava fechado em Campinas há muitos anos, né, que é esse teatro justamente da congregação de Jesus Cristo Crucificado, se eu não me engano, acho que esse é o nome da congregação. É isso. E que estava fechado, mas que para eles foi também uma bênção, com perdão do trocadilho, porque com a pouca verba que nós tínhamos para investir, né, pelo filme, pela produção do filme, eles fizeram uma grande limpeza naquele teatro, né, eles usaram o dinheiro especificamente para isso, de maneira que o teatro, de alguma forma, renasceu, né, com o filme, e espero que esteja sendo utilizado para outras coisas nesse momento. Então, foi um pouco, acho que essa jornada da locação do Dona Elza, e de fazer o filme. Foi um prazer enorme fazer esse filme. Queria agradecer muito o Diego aqui, porque foi sensacional. Obrigado por a gente poder estar junto, né, trabalhando. Eu que agradeço. E o Diego ainda conseguiu que as freiras limpassem todo o teatro. É verdade, as freiras usaram a verba para limpar o teatro, deixaram quase 100 ácaros. Quase. O carpete, né? O carpete não rolou mesmo. Mas... só botando fogo, com certeza. Bom, a Mari foi a nossa deusa diretora de arte e eu sou muito fã dessa mulher mesmo, não é só porque a gente trabalha junto, não. Mas se você passeasse pela casa da Elza, tem várias coisas que ninguém viu, assim, que nem entra no quadro, mas é a coisica... Tem a coisinha da coisinha da coisinha... que você não imagina, tipo, tinha uma bolsa, porque o Jânio, não é dito, ele morre logo de cara, né? Mas ele é um cara militar. Tem um momento que aparece uma foto dele num porta-retrato que mostra ele vestido de militar. E aí tinha uma eco bag pendurada lá num canto X, que tinha um bottom com um símbolo do Exército Brasileiro, assim, que ninguém vai ver aquele rolê. Mas a gente vê, a gente vive ali. Eu lembro quando a Teca entrou na casa pela primeira vez, assim, parece que a casa existe, que ela está em uso, né? E você pensar que era uma casa que estava vazia, abandonada, e ela é transformada por toda essa vida. E acho que, assim, a gente é uma cidade... a gente está numa cidade... que para mim é muito transitória, é uma cidade de trânsito, né?
Então, eu até acho que é raro quando você encontra um campineiro em Campinas, porque a maior parte das pessoas são forasteiras, somos todos campineiros, aceitamos os forasteiros, porque eu sou campineira, mas numa roda em geral você vai pegar ali e vai ter 2 campineiros para 5 forasteiros, assim, né? E eu acho que é isso que torna essa cidade muito interessante, inclusive, porque a gente está sempre em renovação de ideias e afins. E aí eu pergunto agora, nesse lugar também da nostalgia de ser campineira, né, de fazer isso na sua cidade, e de como que a gente conta Campinas dentro desse filme, para além da Lagoa do Taquaral, para além do que a gente já tem de ícones da cidade que você facilmente identifica. Pois é, o trabalho da direção de arte nesse filme ele começava muito apoiado na questão das locações, né? Eu acho que a gente começa pensando nesse território do externo, né? Ou o que vai aparecer quando a gente estiver nesses planos abertos, né? Quais são os ícones de Campinas que vão aparecer nessas cenas de passagem de tempo, né? E aí os meninos captaram essa vila industrial, às vezes esses paralelepípedos, que na minha infância eu morei na vila industrial. Então, a Vila Industrial ela tinha essa relação afetiva mesmo comigo. E essas lembranças, a esquina lá, que foi a fachada da Dona Elza, é do lado da minha escola, que eu estudei na minha infância. Então, assim, tinha muitas coisas que eram realmente relacionadas com a minha vida, né? Então, eu fiz muitos filmes. Comecei estagiando no Polo Cinematográfico de Paulínia. Então, eu fui estagiária no filme do Fernando Meirelles, fiz filme com a Ana Moilete, e muitos filmes vinham para Campinas, região de Campinas, né? Muitas coisas aconteciam em Paulínia, mas Campinas era o território mais utilizado mesmo quando a gente fazia o polo cinematográfico. E sempre tentando esconder Campinas. Sempre tentando falar que nós estávamos em São Paulo, que nós estávamos no Rio, que nós estávamos em Brasília, que nós estávamos em outro lugar. E nesse filme eu ia ter a oportunidade de falar assim, estamos em Campinas, né? E aí a gente buscar essa coisa para além de talvez a Lagoa do Taquaral, a Estação Cultura, trazer também uma referência dessa cultura popular do que tivesse na nossa cidade. E acredito que o grande momento que foi possível dentro da direção de arte de trazer isso era a exposição. A exposição ela era o grande momento de virada na vida da Elza, né? Ela estava naquele momento procurando para carregar o seu telefone, ainda muito conectada com o seu eu empoeirado, como a gente chamou na direção de arte com a Ana. A Dona Elza ela tinha 2 fases, a fase empoeirada, entristecida, e depois a reviravolta do teatro, que traz ela mais alegre, feliz, colorida, influenciada pela sua amiga Maria Inês e o teatro. E aí, essa exposição, originalmente no roteiro, não era uma exposição muito bem definida. Então, a gente tinha todas as semanas reuniões que o Diego chamava de café com Elza, né? A gente tinha reuniões que chamavam Café com Elza e a gente debatia muito qual que seria essa exposição, né? O que a gente ia trazer nessa exposição. E eu fui atrás de muitos artistas campineiros, eu e a equipe de arte, tá? A Kitty Menezes, que não está aqui, a Lili Tosta, a Mariana Kinoshita. A gente foi atrás dos artistas, a gente chegou a conversar, inclusive, com o artista da Vila Industrial, que todo mundo conhece, que tem os seus grafites por ali, e a gente não chegava numa conclusão de que era aquilo. E aí, no meio de toda essa pesquisa, veio uma coisa muito óbvia, que era a Fabiana Ribeiro. Fabiana Ribeiro fotografando cultura popular campineira, e ela tinha uma exposição chamada Matriarcas. E essa exposição tinha fotografias imensas, impressas em tecido, que tinham sido bordadas e tinham uma dimensão gigante. E, pela coincidência do tempo, o Elias, que trabalha com cenografia, meu companheiro, estava fazendo umas estruturas gigantes que davam exatamente a medida das fotos, essas coincidências, né? E a gente fez uma estrutura, a gente aproveitou essa estrutura e colocou essas fotos dessas mulheres pretas gigantes, bordadas, lindas, maravilhosas, relacionadas com o jongo, relacionadas com Campinas, e ela ia encontrar com essas mulheres. E eu, assim, claro que eu achei essa cena ficou muito, muito preciosa, assim. Essa cena ficou muito preciosa porque foi ela tocar aquelas mulheres fez muita diferença do que se fosse algo, sei lá, a gente pensou muitas coisas, né?
eu gosto muito da obra do Carrieiro, mas eu acho que a obra do Carrieiro, que é quem eu citei, né, o artista da vida industrial, ele não teria feito essa conexão com a dona Elza. Então eu acho que a gente foi bem certeiro em trazer a Fabiana, em trazer as matriarcas, e acho que isso acrescentou essa camada da localidade, né? Então a gente foi para além dessa questão só dos ícones que a gente tem como turismo, para poder ir um pouco mais a fundo. Então, acho que eu estou passando do meu tempo, porque eu já recebi um olhar meio torto. A foto na exposição da Fabiana Ribeiro teve uma foto da Sinhá Rosário que inspira um figurino da Elza, que tem uma manga na blusa que a gente fala, meu Deus, tem que produzir Então era isso, assim, como reverbera não só na arte, mas no figurino também. Falo, tem que ter. Sim, a gente sempre muito em diálogo, né, com a Ana, a gente sempre pensando como que a gente ia trazer isso. Então tem até a Antônia, que é a personagem que é amiga dela, que fez essa mudança na vida dela. Ela era uma das mulheres fotografadas nessa exposição. Das caixeiras, e ela estava lá, e a gente falou assim, será que a gente deixa ela na exposição, ou a gente tira, deixa esse spoiler, não deixa, e aí acabamos deixando, né? Então, acredito que para a gente assim, foi muito importante trazer, e aí depois todas essas mulheres se assistirem ali, né, na tela quente. Pode parecer, como a Gabi falou, né, pode parecer, até parece, mas quando você fala, olha, vai lá, vai se ver lá, vai passar na tela quente, a gente colocou todas essas mulheres ali também presentes com a gente no filme. Assim, a minha mãe, eu acho que só se convenceu que eu faço cinema porque eu passei na tela quente, entendeu? Isso que a Mari está colocando é uma das coisas que a gente conseguiu ganhar ali na fase do roteiro, porque dentro dos trabalhos do roteiro ali com a Globo, tendo os feedbacks, a gente tinha feedback de vários departamentos deles. Então, cada um precisava também mostrar serviço e dizer o que estava falando. E, nesse sentido, a gente conseguiu umas defesas do Jorge que permitiram que a gente transformasse o roteiro mesmo depois dele ter sido aceito. E foi por isso que a gente conseguiu fazer algumas mudanças durante a produção do filme que eu acho que são extremamente necessárias. Tipo isso, como que a gente ia ter essa exposição que cria essa conexão se não fosse com essa abertura de criação junto com a equipe, com quem está no espaço, né? Eu lembro que na última conversa que a gente teve com o Jorge, quando eles falaram, só precisa mudar isso aqui, o resto ok, aí a gente já lançou aquilo. Tá, mas se tiver uma atriz que caiba num papel que originalmente seria de um ator, tudo bem mudar? Aí o Jorge falou, pode mudar o que quiser, né? Tem que ser o que é melhor para o filme. E aí foi bom, porque estava toda a Rede Globo, toda a EPTV lá, eles ouviram isso do cara e a gente ficou assim, beleza. A gente estava anotando tudo. Aí, beleza, então a gente pode transformar. Porque várias dessas transformações aconteceram depois. Não só a Teca tocar o piano de verdade, como outras questões que ela trouxe, outras questões que a Teca Romualdo trouxe também. Coisas que a arte, que o próprio Zelão e Francisco, aquela cena dos dois na escada, aquilo é total improviso deles, não estava no roteiro. E a técnica também, né? As cenas mais engraçadas acabaram sendo feitas em set mesmo. A cena da técnica deles, bosta, merda, que nos rendeu uma classificação etária diferente, porque não pode falar bosta, merda. E aí foi 12 anos. Isso foi improviso deles. Né, Daniel? Tá logo ali. E eu tive o prazer... Valeu, Daniel. Não estava no roteiro. E que bom, né? Que bom que a gente teve esse espaço, porque não seria o mesmo filme, seria bem menos interessante, engraçado. E são o molho, né, do filme. Vou fazer um comentário. Eu queria falar o quão importante foi o fato do Diego e o Hiro darem total liberdade. Assim, era até meio difícil para mim, porque tinha uma hora que eu falava assim, mas eu vou decidir sozinha? Né? A gente vai decidir aqui enquanto departamento? Porque ele falava assim, não, vai na sua. E essa liberdade criativa de a gente ir chegando com as coisas,
é um pouco assustador. Vamos voltar para a palavra susto, né? Porque você fala assim, bom, e se a gente chegar lá na hora que eu dressar a casa delas e eles não gostarem? E aí foi absolutamente o contrário, né? A gente chegou na Dona Elza e na casa dela e todo mundo ficou bem impressionado com essas questões, porque essa coisa do trabalho no cinema, ela é um trabalho de muito detalhe, né? A direção de arte, ela trabalha para tornar visível o invisível, e esses pequenos detalhes realmente podem ser uma coisa que capta alguém, né? Você disse que viu, ela disse que viu o Bottom. Então, assim, são detalhes, e eu queria só pontuar só mais uma coisinha, porque eu acho bem importante falar sobre isso, que é, na pré-produção de Dona Elza, eu estava fazendo um projeto chamado Lab Cria, em que eu estava dando um curso, ei, meus Lab Criers! E nesse curso, eu estava falando sobre direção de arte, trazendo vários estudos de casos de filmes que eu tinha feito, e falei, bom, eu vou trazer essa galera para trabalhar junto no Dona Elza. E aí estamos aí, Yasmin estava fazendo curso, o Luiz estava fazendo curso, a Fá estava fazendo curso, a Ana compartilhava comigo, né, a tutoria do curso, a Kitty Menezes, a Lili. Então, assim, a equipe de arte desse filme, ela foi formada num curso formativo que eu estava fazendo em paralelo. Então, acho isso bem importante falar. Você fazer um curso que vai te falar sobre cinema e você ter uma possibilidade de sair direto para uma produção, que é isso. Eu faço cinema há algum tempo, mas eu não tinha feito uma produção desse tamanho, né? Você sair do seu curso de cinema com a possibilidade de trabalhar no cinema, gente, é surreal, né? Surreal. Eu teria mais perguntas, mas eu acho que a gente precisa abrir para a fala de vocês também. Mas eu queria contar um relato, na verdade. A gente fez uma outra exibição aqui em Campinas, exclusivamente para funcionários da INDEC, no mês de março, né, em função do Dia da Mulher. Então, era um convite direcionado às mulheres, tinha homens ali também assistindo, mas majoritariamente mulheres na sala. E foi a primeira vez que eu consegui assistir com alguém, porque isso faz muita diferença, né? Você saber que o bosta é engraçado para os outros também, sabe? Porque, será que é piada interna ou será que na hora que chegar no público vai dar certo aquela piadinha? Então, você sentiu o retorno dos outros, foi a primeira vez. E nesse lugar de falar com as funcionárias da INDEC, desde da diretora máxima que estava lá, até todas as prestadoras de serviço que estavam ali presentes. E aí eu recebi eu contei para a Teca hoje também na hora do almoço, eu recebi uma mensagem pelo Instagram de uma das moças, que era uma moça da limpeza, porque a gente conversou ali depois. Ela falou assim, olha, eu estou te escrevendo para te agradecer, porque hoje, quando eu estava no meu ônibus, passando pela Vila Industrial, no mesmo lugar que a Elza, eu me senti uma artista de cinema. Então, né? Obviamente eu chorei, porque sou emocionada, e porque, cara, é por isso, a gente ter a nossa cidade representada, com as pessoas representadas, se vendo, é para isso que o cinema existe para mim, sabe? E quando a gente está na produção, e eu digo isso aqui pela mostra mesmo, a gente está fazendo as coisas acontecerem e olhando o que falta. A gente está sempre na busca do erro. O que a gente não fez, como a gente podia fazer melhor, o que está feio, o que não está. Por exemplo, a gente está aqui no MIS, é um prédio lindo, mas eu vou botar um negócio na parede, eu vou começar a reclamar que a parede está caindo aos pedaços, que não sei o quê. Eu não consigo... A gente se distancia da magia que o que a gente faz promove quando isso chega no outro. Né? Então, ter um retorno desse para mim, esse retorno do Dona Elza me valeu milhões e me valeu toda a correria que a gente fez para fazer esse filme. E aí eu queria ouvir vocês, né? Porque eu teria perguntas para sempre. Já tem uma perguntinha ali, vou pedir para a produção me auxiliar com o microfone. Luiz, não, você fica, só pega depois com eles e faz a... Boa tarde a todas as pessoas presentes. Estou
muito feliz de estar aqui, já tietei a Teca, mas queria ler um recadinho que a mãe mandou, né? Eu mandei a foto, ela falou que ama todas as personagens, de Vale Tudo a Dias Perfeitos, a gente assistiu juntas a exibição que apareceu à tarde, né? Que aqui em Campinas, depois a gente reassistiu à noite. E depois da Dona Elza, minha mãe começou a frequentar a Estação Cultura para fazer aula de samba rock, então foi muito significativo, né? Muito importante. E também dizer que eu acho que é muito revolucionário a gente poder ver mulheres negras, idosas, na tela de cinema, mostrando essa vida, mostrando a possibilidade, né, de você poder sair, ter cultura, lazer, se reinventar. Isso foi muito significativo. E dizer também para a produção que utilizou, né, a cidade de Campinas, é muito gostoso ver a nossa cidade representada na tela e a gente poder falar assim, já passei ali, reconheço ali, e ficar procurando também a casa onde a Dona Elza vivia, né, e poder, inclusive, olhar para esse bairro histórico com uma outra vivência. Assim. Então, queria parabenizar toda a produção da mostra, parabenizar a Teca, essa atriz maravilhosa, que tem ajudado também a gente mostrar a nossa cidade e mostrar para as mulheres negras que a vida está sempre começando. Muitíssimo obrigada. Boa tarde. Primeiro, enfim, parabenizar o Diego. Falar do Diego, porque o Diego é um parceiro de vida, então fico muito feliz em te ver na tela. São muitas questões, mas eu vou trazer só uma em específico, algo que vem me tomando do ponto de vista dos questionamentos e das minhas reflexões sobre a minha atuação. E eu tenho aí 11 anos que eu estou no cinema. Estou numa fase bastante reflexiva e, ao mesmo tempo, tentando pensar novas formas de justificar a minha atuação na área, mas também tentando entender melhor essa área. Já falei isso com o Diego algumas vezes, né? Como a gente entende esse sistema que é tão opressor para quem faz cinema independente, como entender ele fora da chave da lamentação, né? Como sair desse lugar da lamentação e olhar ele de uma maneira maquiavélica, né, digamos assim, no sentido de hackear mesmo, né. E uma das questões que vem me tomando são os créditos iniciais dos filmes. Então eu pego um filme que eu gostei, sei lá, Manas, que eu vi agora, que é um puta filme, um filme maravilhoso. E quando terminou o filme, a primeira coisa que eu perguntei foi, e é uma pergunta genuína, não é retórica, que eu quero fazer, se eu encontrar um dia a diretora e o produtor, esse filme seria feito sem esses créditos iniciais, né, sem essas instituições todas que acompanham ali, e pegando esse filme Manas especificamente, né, tanto falando do ponto de vista político, diplomático e financeiro, né. Então, venho fazendo essa pergunta para os filmes. E a minha pergunta para vocês, né, vem um pouco nesse sentido. O quanto que falar que o filme é da Globo abriu portas, né, e vocês notaram isso, o pessoal que trabalhou mais ali na produção notou isso, que o nome Globo abre portas. E como esse filme seria feito se não tivesse os créditos iniciais? Pensando nas instituições. Nossa, essa... É difícil saber como ele seria feito, né? Seria feito? Sem financiamento ele não seria feito, né? Teria algumas mudanças também, como essas coisas, alguma coisa de linguagem e tal, né? A questão da classificação indicativa, a gente teria outro pensamento e etc. Mas é isso, a gente precisa de mais financiamentos para uma maior diversidade de filmes no Brasil, né? E isso que você falou dos créditos, recentemente eu assisti Os Enforcados também, né? E também, é uma série de créditos. São muitas coproduções e muitos dinheiros de muitos estados e países para fazer um filme. Eu tô olhando o Diego com o banner atrás, entendeu? Tipo, não tem como fazer se não for. Ao mesmo tempo, a gente tem menos editais, tem menos dinheiro, os editais têm menos vagas. E aí, ao que parece, são esses filmes que estão ganhando essas vagas. Cada vez que você ganha um edital, né?
você deve ganhar outro. Então, filmes com muito dinheiro. E o que seria toda essa linha de filmes independentes, de baixo orçamento, meio que não estão mais existindo, né? É difícil pensar sobre isso. Assim, para mim, o que abriu de portas é que hoje produtoras grandes como a Paris Filmes, que você citou, Gulani, etc., abrem conversa comigo. Mas é isso. Eu consigo conversar agora com pessoas. Essas foram as partes. Posso fazer uma pontuação? Eu comecei no Polo Cinematográfico de Paulínia, trabalhando com produtoras como a Conspiração, a O2, a Gulani. Né? Então, eu trabalhei com produtoras gigantes que tinham um descuido muito grande com as suas equipes naquele momento. Sendo estagiária, eu acho que eu sofri bastante. E eu sempre nessa dupla, né? Porque eu comecei a trabalhar lá, eu já fazia amostra. Então, nessa dupla de estar, por um lado, fazendo o filme novo do Wagner Moura, Lázaro Ramos, né, usando esses nomes para fazer, porque como eu trabalhava na parte de produção de objetos, como que eu fazia a abertura de um fornecedor? Como que eu conseguiria que aquela loja de cadeiras entendesse que eu estou fazendo um filme e eu estou fazendo um filme do Wagner Moura. E aí o discurso ele vai puxar isso aí, né? Ele vai puxar o global ou aquela pessoa que vai tocar. Por quê? Porque o cinema independente ele não mobiliza em muitos aspectos assim que você fala, estou fazendo um filme, mas talvez eu vou perder. Você vai me devolver essas cadeiras? Né? Então, eu acho que a questão de você ter a chancela, ela abre sim portas, porque a gente tem essa cultura, porque a gente tem esse pensamento e as pessoas elas são conquistadas por nomes. Isso faz parte de como as pessoas entendem ainda a questão do cinema. Eu acho que a gente valorizar o cinema independente, que é o que a gente faz aqui na mostra, é mostrar isso, mostrar que o Brasil vai muito além, né? Talvez de todos esses filmes, e a gente consegue ter uma produção que chega nas cidades mais recôncavas. Eu acho que a Lei Paulo Gustavo ela demonstrou muito isso para nós, que existem muitos Brasis, muitas formas de se produzir cinema, e a gente precisa estar o tempo todo se transformando e entendendo, né? Talvez a qualidade sonora daquele filme não é o que a gente esperava, talvez a qualidade sonora da nossa sala não é o que a gente esperava, mas a gente está retratando uma realidade que talvez a gente não tivesse acesso. A quantidade de filmes que a gente tem aqui na mostra que levam você a um outro Brasil, né? Estamos no estado de São Paulo, numa cidade que é a 8ª economia do país. Então, a gente tem acesso a outras formas de existir no Brasil, né? E acho que quando o cinemão ele tenta até, né, fazer um pouco essa busca, essa trajetória de ir para outros lugares. E a economia criativa ela funciona diferente, né? A gente também precisa trabalhar diferente. Então, as parcerias, a mostra hoje ela tem realmente um outro peso. A gente consegue muito mais parceiros do que a gente conseguia anteriormente, porque é difícil de você se colocar, né? É um monte de molecada fazendo as coisas, né? Então, você se consolidar, você amadurecer. A gente precisou envelhecer, é isso? É um pouco por aí. Eu acho que a chancela ela faz sim diferença e ela abre muitas portas quando você está na pré-produção do projeto, o que é muito louco, né? Mas agora eu vou trazer o outro lado. Tudo precisava ter autorização, isso era um inferno, porque a gente tinha que criar arte gráfica de tudo, né? Rótulo de cerveja, rótulo que estava no bar, todos os rótulos foram criação, e a gente tinha passagens de rua que passavam grafites. E aí chegou uma hora que falou assim, olha, a gente precisa descobrir de quem são esses grafites aí na Estação Cultura. Gente, não pode ser. E a gente só ia poder ter a cena autorizada se a gente descobrisse quem tinha feito aqueles grafites. Então, ir para a Rede Globo traz uma camada extra de dificuldades de como a gente está acostumado a produzir, talvez, no cinema independente. Tanto que eu falei assim, nossa, Bruna, nem me passou pela cabeça, né, que eu tinha que descobrir quem era aquela pessoa daquele grafite na rua. A gente teve o cuidado de fazer isso nas coisas, na capa dos livros, nos rótulos, nas coisas que a gente estava criando. Mas os grafites de rua foram uma coisa que foi surpreendente. E é isso, outras regras, né? Eu tive uma fechada de porta porque eu estava fazendo algo para a Globo. Porque a gente não pode desconsiderar que agora ela não é mais, né,
a máxima, todo mundo quer a Globo. Então eu tive um retorno do tipo, não, para a Globo não. Aconteceu. Aconteceu o movimento oposto. Aí eu queria aproveitar para dar uma curiosidade do filme, porque eu sou a única pessoa que tem ainda uma cerveja do Dona Elza na minha casa, porque tem a cena do Ju. Você tem, amiga? Muito bom. A Mari criou o rótulo da cerveja que se chama Amilar. E o Amilar é o precursor do cinema campineiro. Então, era uma mensagem subliminar maravilhosa no rótulo, assim. E com a carinha dele, assim, sabe? Do antigo é maravilhoso. Depois procurarei imagens para mostrar o spoiler. E o Guaraná chamava Rink, em homenagem Guaraná a Rink. Desculpa, só um comentário rápido, que acho que o abrir portas passa por isso, e no meu caso, o abrir portas mesmo, né? Porque o que a gente estava precisando era que as pessoas permitissem que a gente entrasse na casa delas, que é um negócio muito difícil de fazer, né? E aí eu tinha que dosar um pouco esse discurso, né? O que eu encontrei ali era um filme para IPTV. Você fala que é para Globo, tem o outro lado, que a pessoa fala assim, é para Globo? Então eu vou cobrar, vou cobrar muito mais, né? E a gente, apesar de ser um filme para Globo, a gente não tinha verba, assim, né? Tinha que dividir aquela verba em muitos departamentos, né? E queria amarrar, né, que nesse contexto da continuidade, né, da gente ter verba, etc., a gente passa esse centenário de Campinas, né, querendo fazer cinema, fazendo cinema de um jeito ou de outro, mas chega em 2025 com o único fundo de fomento à cultura da cidade não sendo executado, né? Então Campinas não vai ter fundo de cultura este ano, está executando o fundo de cultura do ano passado, este ano, e este ano não vai ter, né? Então nós não temos, né, a verba mínima que nós teríamos para fazer filmes e teatro e cultura popular em Campinas esse ano. Então é disso que se trata um pouco, né? Então a gente tem que usar as cartas da Globo quando tem, mas vamos ter que usar outras cartas quando a gente não tem. É importante isso, da gente saber que era Globo e não deu, sabe? Tipo, não era o suficiente. A gente tem um cinemão, rolou, foi lindo, lógico. Uma das perguntas que eu traria posteriormente, não vou colocar como pergunta, vou colocar como opinião, que a gente se organiza em coletivo para pensar o audiovisual, pensar a quantidade de horas de trabalho de cada um, pensar que a equipe precisa se alimentar, precisa se transportar. A gente foi, eu acho que das produções que eu vivi, a mais cuidadosa nesse lugar, porque a gente está falando de muitos cineastas que trabalham essa militância, e a gente estava lá, então, na ideia do sonho, né? O sonho era uma equipe do ICINE, né, o interior paulista unido para fazer um filme da Globo. Ia dar muito certo, né? A gente ia dar tudo certo. A gente ia ter verba, a gente ia ter todas as coisas que a gente sempre pensou como militância. E aí vem a minha pergunta lá do começo. Como que a gente constrói futuros se o que construiu como sociedade está impregnado na gente? A gente não vai conseguir, a gente vai criar coisas que vão exceder diárias em algum momento, a gente vai viver situações que vão levar para outros lugares, a gente vai, né, não vai ter verbo suficiente, a gente continua no mesmo lugar às vezes, né? Não, mas... A gente falou muito aqui, né, sobre dificuldades, e uma coisa que esse projeto teve de diferencial para mim foi a proposta de 10 horas de trabalho, que a gente tem militado aí há muito tempo, né? Porque quem não sabe, a jornada padrão hoje no cinema é 12 horas diárias. E isso, enfim, para qualquer vida pessoal, familiar, assim, inviabiliza qualquer coisa. Assim, eu imagino quem tem filho, quem tem família, porque é realmente muito, muito difícil. E o fato do filme, desde o começo, né, ter essa proposta de 10 horas diárias, tinha dias que eu saía com sol assim, do set e falava assim, meu Deus, é incrível. Assim, é uma pequena coisa, claro, né? Assim, a gente tem muito que lutar ainda. 10 horas ainda é bastante. Mas eu, né, como assistente de direção que faço a gestão do tempo das pessoas, em alguns momentos, né, eu e o Marco, a gente se olhava assim, tipo, caramba, que falta que faz um pouquinho, né, umas 2 horas a mais aqui para fazer caber coisas.
Mas no final a gente olhava e falava assim, não, tá, esse projeto ele foi pensado ali bastante nisso. Então, tipo assim, desde a decupagem, né, de planos, então a gente pensava assim, ah, beleza, essa aqui é uma cena que ela tem um número de páginas grande, mas ela tem 4 planos. Então a gente ficava mais tranquilo, porque é isso, assim, estava todo mundo, desde a produção executiva até a direção, até as equipes, se propondo nesse esforço de realizar 10 horas diárias, que isso fez muita diferença, assim, acho que na qualidade do trabalho de todo mundo no filme, assim. Então, só queria fazer este adendo. Eu acho que tem 2 coisas, só tentando juntar tudo que você falou, nunca é o suficiente. E nunca é o suficiente, é o que a Natália falou no começo. Eu e ela, a gente tem um projeto que a gente acha muito legal e que a gente, pelo menos agora, está conseguindo levar para umas produtoras maiores, mas é isso, a gente ouve falar, nossa, o projeto é muito legal. Inclusive, a gente chegou a ser analisado por empresas que, por coincidência, têm amigos nossos lá. E que vieram em paralelo e falaram, não, o projeto é... Eu falei, a gente está apresentando errado? Tem algo que a gente não está fazendo certo? Não, o projeto é lindo, é maravilhoso, só que assim, está tendo muita pouca demanda. Então as produtoras estão escolhendo um projeto para poder tocar ele, para poder mandar para os editais, porque só pode mandar um, para levar para os streamings. E aí o que o streaming está pedindo é o que a galera está fazendo. Então não tem espaço. Então assim, abre porta, mas... Qual porta, né? Mas a gente tem um pouco isso. E essa coisa das 10 horas, que eu e o Hiro a gente faz questão, a gente começou com o Darwin, que ele produziu o Selvagem, que foi o meu filme anterior. E lá em São Paulo a gente conseguiu fazer 10 horas, só que ele é de São Bernardo. Então as 10 horas, para ele, seguiam sendo 14, entendeu? E em São Paulo é isso, tinha gente lá do Grajaú, tinha gente de cada lugar que acabava, mesmo sendo 10 horas em São Paulo, era terrível. Então aqui já foi muito melhor. Aí é isso, né? A gente tem que rodar no interior. É outra qualidade de vida fazer filme no interior. Para as pessoas mesmo. Para viver um pouco. Em São Paulo, para você viver, você teria que fazer 8 horas e olhe lá, sabe? E quem vai fazer isso? Até hoje, depois de tudo que aconteceu, eu não sei como as pessoas conseguem viver em São Paulo. É a cidade mais cara da América Latina, tá? Então, como que as pessoas sobrevivem, né? Elas não vivem. Então, nada como... Se puderem, saiam mesmo, sabe? Saiam, vão para o interior, vão para... Itanhaém, por exemplo, é uma delícia, não tem nada lá. Só tem uma bananinha boa, só isso que tem. Tem, gente, tem uma bananinha centenária em Itanhaém, gente, é sério. Eu queria aproveitar a provocação do Darwin para provocar o Daniel. Você mesmo. Essa coisa... O que é a vida? Estar no filme que ganhou o Oscar te abriu portas? Nossa! Dos porteiros. Os porteiros abriram as portas para mim. Ganhador do Oscar tem que vir aqui na frente. Poxa. Aliás, assim, o Brasil tá indo novamente, né, com uma lista grande, ainda não saiu, mas tem um filme lá, muito bom, que eu recomendo todos assistirem, um filme maravilhoso, com essa moça maravilhosa, chama Casa Branca, que é um filme que também está na lista de um que pode ser que esteja lá concorrendo ao Oscar também. Muito bom, Casa Branca, assistam. Olha, abre porta, caramba. Assim, eu acho que dentro da cidade de Campinas teve um reconhecimento maior, porque tem toda essa coisa, né, do hype, hypado, não sei o quê. Mas assim, eu continuo trabalhando. Continuo, hoje saí de manhãzinha, peguei meu carro, fui para São Paulo para fazer uma prova de figurino, aí lá, prova de figurino é aquilo, né? Você vira uma marionete, né? E eu falei, meu Deus, eu quero chegar lá a tempo, estou aqui, vou para Tainã trocar ideias sobre a questão da militância preta. Amanhã volta para São Paulo para você poder pagar suas contas. Então, assim, é lógico, né? Abre portas para o Brasil. Eu me lembro que uma revista digital, campineira, pediu para escrever algo sobre. Foi a que eu mais gostei, né? Porque tem aquela coisa, né? As emissoras, não vou falar nomes aqui,
toda essa parte de imprensa, é aquilo, já vem ditado, né? O que você tem que falar, o que o público... Ai, como ele é legal. Não, a gente quer filmar na sua casa, porque a gente quer mostrar como você vive, aquela coisa toda, né? Assim. E essa revista digital eu achei muito interessante, que ela falou, não, eu quero que você crie em cima disso, né? E aí eu falei, aí eu me perguntei e respondi a mim mesmo ali, né? Qual a importância de um Oscar, né? Para um trabalhador que acorda 4 da manhã, uma trabalhadora que acorda 3 da manhã, para poder abrir a padaria, fazer o pão. Qual a importância desse Oscar na vida dessa pessoa, né? Eu acho assim, tem várias. Materialmente é difícil falar, né? Mas tem várias. Acho que economicamente, ok. Começa a falar assim, olha, existe vida inteligente ali, né? Naquele lugar, né? No quintal da América do Norte. Assim, existe vida inteligente. É importante, existe investimento, é importante sim, né? Para isso. Mas eu acho que para além disso, assim, para a questão de abrir portas, eu acho que para mim, enquanto homem de periferia, um homem... Eu gosto muito de falar isso, porque existe um momento muito grande de falar dessa coisa do pardo, disso, daquilo outro. Um homem negro, de pele clara, porque eu sou negro, pelas minhas histórias, pelos meus antepassados, pelos meus ancestrais. Então, assim, para mim, no sentido... Eu acho que o Oscar maior, Marina, que teve para mim foi meus alunos, que eu dou aula como educador social, falando comigo, poxa, professor, que massa, esse foi o maior Oscar em si. Porque o Oscar é só um objeto ali, que eu não sei nem se é de ouro de verdade e tudo mais, aquilo, né? E é isso. E o Daniel está aqui, continua fazendo suas batalhas, principalmente para pagar os boletos, que os boletos não estão nem aí para quem ganhou ou não o Oscar, entendeu? Lógico, o Walter Salles está com os boletos deles todo pago, né? Óbvio, né? Ele nem sabe o que é boleto na vida dele, mas o Daniel sabe. E assim, muda... Isso, o cara tem um banco, ele tem um banco que é dele. Você acha que ele precisa pagar? Se o banco chegar com o boleto para ele, vai falar, que é isso? O banco é meu, né? Então, assim, eu acho que me aproxima ainda mais dessa conversa com as pessoas, né? Quando eu fiz uma série, Sintonia, que a juventude gosta muito dessa série, e eles falaram, nossa, professor, que legal, que massa, e aí, já ficou rico, como é que é? Tal. Aí eu falei, não, continuo pegando busão aqui, como vocês, tudo. Mas é interessante desmistificar isso também, para a gente não cair nessas ciladas, né, que a gente tem, de achar que, porque você está X ao quadrado, existe artistas e artistas, eu acho que existem diretores e diretoras, etc., em qualquer profissão, mas eu gostava de estar com a criançada exatamente para isso, para desmistificar essa história que é um mito de quem está lá, e mito a gente sabe onde é que acaba, né? Que bom que os mitos têm que acabar assim. Eu acho que tem que mostrar a realidade, principalmente para esse jovem. E se aproximar mais, peraí, se eu tenho desejo, ok, é possível. Pô, o cara de periferia, nordestino, gordo, ele não está no hype do que é ainda, porque a gente defende toda uma questão de mudança, mas ainda segue muito o mainstream, que é feito pelo cinema norte-americano, de escolhas de pessoas. Então, assim, se abriu portas... Aquelas pequenininhas que os cachorrinhos ainda entram assim. Abriu. As grandes portas ainda não, porque ainda continuam mesmo. Eu acho que assim, os mesmos mandantes, as pessoas que têm a chave dessas portas, são os mesmos há séculos. Politicamente, dentro dessa questão cinematográfica, porque o cinema, ele continua sendo de elite. O cinema, ele é uma arte de elite. A gente faz porque a gente é muito louco. Entendeu? A gente faz porque a gente, sei lá, depois vai na farmácia para ficar se entupindo de remédio, porque a gente faz. Mas ainda é de elite isso, né? E aí ter essa possibilidade de falar para um aluno, falar, pô, que legal, né? Tá com pessoas, tá aquilo outro. Não estou menosprezando o fato desse prêmio para o país, né? Mas é muito encantamento e no outro dia a vida continua. E a gente tem uma coisa que eu acho que os filmes que estão tratando aqui, a mostra traz todo ano, que é memória. A gente esquece muito rápido as coisas. E nesse país mais ainda. Aparece um morango do amor, depois é um quiabo do diabo, não sei, sabe? E tudo muito rápido, essas coisas. E se esquece. E a gente não pode esquecer essas histórias. Entende? Porque a gente vai esquecendo. E se esquece, eu acho que vários fatos, para além do cinema, vão voltando, né? A gente não pode esquecer. Porque é perigoso, né? É perigoso. Eu acho assim,
abrir portinhas, mas assim, e eu quero falar do Dona Elza, porque particularmente assim, eu tenho uma vizinha de muito tempo, eu moro na periferia de Campinas, a Dona Laura, né? E ela assistiu porque eu acho que passou para além da tela quente. Para mim, eu gostei quando passou na sessão da tarde, perto do Natal. Para mim, acho que teve um peso maior. Isso. Que seja, é nosso. E ela veio falar como ela gostou muito, porque pela essa coisa de você se ver, assim como eu vejo os alunos, essa senhora também, analfabeta, falando, sabe, essa coisa, a gente conversa muito. E ela falou, nossa, né, de se ver nesse lugar, dessa maneira, né? Porque ainda a gente está, século XXI, coisa tudo, mas ainda é muito retratado como a empregada, sabe, ou segurança, nesse lugar. E aí quando você vê histórias como essa, como o pessoal lá da Bahia, que é o pessoal da Rosa Filmes, né, que tem um filme que eu acho lindíssimo, que chama Café com Canela, para retratar as nossas histórias do povo preto, real. Há sofrimento? Lógico que é. Tem, mas, tem alegria pra caramba, né? E a gente não é só empregado. Nós somos vários, né? Nós somos diversos, assim. Então, acho que trazer isso e a voz da Dona Laura, para mim, abre muito mais porta do que o Oscar. Falar, eu me senti representado no Dona Elza. Então, acho que é isso. Eu falo pra caramba, né? Professor, gente, já me chamou porque quis, hein? Fux. Não, mas essa coisa, acho que para mim, além das portas, e isso que o Dani traz, acho que é o que mais me tomou de um jeito e eu estou numa crise criativa também, que eu quero fazer filme para esse tanto de gente. Foram quase 17 milhões de pessoas que viram em uma sessão. É quase um Chile inteiro. É tipo um filme da Netflix que eles consideram muito sucesso no mundo, é 33 milhões de pessoas. Então, quase 17 num país, em uma sessão, e 33 é Netflix várias semanas, né? É um alcance absurdo que a Rede Globo tem, né? E aí a gente instantaneamente foi recebendo notícias de pessoas que a gente não conhecia. A Helena, que está aqui, que é terapeuta, no dia seguinte me liga e fala, você não acredita, uma senhora que é minha paciente veio e falou da Dona Elza. A Dona Elza foi o tema da terapia, sabe? Um amigo meu estava na comedoria do Sesc, ouviu duas senhoras conversando sobre o filme. E aí a minha professora de yoga, tá bom, hipster, não sei o quê, ela estava trabalhando no Teatro Municipal de São Paulo, pegou um Uber. E o motorista do Uber estava falando para ela do filme, o quanto ele estava orgulhoso que a filha dele atuou no filme, tá ligado? Que é a Isabela. A Isabela, a mais novinha, ela que faz a Fernanda. O pai dela estava no Uber todo orgulhoso, contando para cada passageiro que ele estava, que a filha dele passou na Globo, tá ligado? Vou te contar uma história proibida. Opa. É rapidinho, bem rapidinho. Tem uma amiga minha que ela estava fora do país, nos Estados Unidos, passando um tempo lá, e o Dona Elza passou lá, não pergunta como. E aí ela falou que ela chorou muito, para além da história. Para além da história, porque quando ela viu a Vila Industrial, ela falou que chorou muito, né? Porque essa coisa de você estar num outro país, né, estrangeiro, e ela falou, poxa, ver a minha cidade ali retratada, foi tão gostoso, Dani, assim, para além da história, ver tudo aquilo, assim, falou, foi um presente também. E ó, a Dona Elza chegou dos Estados Unidos. Não pergunta como. Globoplay. Bom, preciso ir para o próximo evento, gente. Né? Se não fosse eu que colocasse os horários dos eventos, eu deixaria a gente continuar. Mas sou eu que controlo o cronograma. Então eu vou pedir. Eu vou pedir. Como é que fala isso? Considerações finais. Muito obrigada. Sim. Breves, tá bom? Segundos. Para a gente poder finalizar. A minha consideração final, na verdade, é para essa mulher que está aqui, Teca Pereira. A gente tem Zezé Mota, que vem aqui, que é uma rainha, mas a gente também tem a rainha Teca Pereira, que é mais um exemplo disso. É uma atriz que já luta pelo cinema há muito tempo e que ainda continua lutando e que tem que estar em papéis muito mais representativos. Porque essa mulher
é sensacional. Esse tamanho aqui não quer dizer nada, ela é gigante. Quando está em cena, você vê essa mulher aqui, você fica pequeno. Então, parabéns, Teca. É isso. Ai, gente. Fica difícil, assim, não pode emocionar. Tá velha, ela pode ter um problema no coração, né? Bom, eu quero agradecer imensamente a dona Elza, né? A quem fez, para quem curtiu, para quem chorou junto, né? É um prêmio, para mim foi um prêmio, né? Esse protagonismo tão suave, tão delicado e tão necessário. É muito importante para mim, muito, muito. Muito obrigada, viu? Bom, eu só tenho que agradecer todo mundo da equipe, que vocês são maravilhosos. E o elenco, né, que é maravilhoso. Aqui, para mim, para o Hiro, uma das coisas mais importantes era a gente tem que trabalhar com um bom elenco e que todo mundo esteja incrível na cena. E a Verônica está incrível na cena, Daniel está incrível, Tequinha nem se fala, maravilhosa. Luiz, todo mundo assim que estava lá na cena. E é isso, né? Todo mundo precisava ter DRT, então toda a galera de elenco de apoio era muito boa. Eram atores e atrizes excelentes. Todo mundo tem. A verdade é que agora todo mundo tem. Agora todo mundo tem. E é isso, todo mundo incrível. Muito obrigado. Dona Elza 2, a gente está tentando. Considerações finais. Vamos transformar a Dona Elza numa série com vários episódios. A gente já mandou essa proposta. Agradecer a presença do público, né? Que eu acho que a gente, enquanto mostra, enquanto filmes, o ciclo do filme ele termina na sua exibição. Então a gente precisa que as pessoas continuem consumindo cinema coletivamente, trocando ideias, conversando sobre, né? As obras não são fechadas, então acho que é sempre um processo, né? Assistir filmes, falar sobre os filmes, comentar coisas que não gostamos e poder crescer junto enquanto setor audiovisual, enquanto sociedade. Então agradeço e convido a continuar na programação, que teremos Sessão Latina logo mais. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, queria agradecer a existência da mostra há tantos anos. Tem uma cena específica em que está acabando o curso de teatro e a Isabel, ela falava assim, não é fácil ser artista no Brasil. E foi banida essa fala, porque ia pegar mal politicamente. Então, é só assim, vida de artista, né? Então, sabendo de tudo isso, como é muito difícil produzir qualquer coisa, voltando às dificuldades. Então, eu acho tudo isso extraordinário, essa mostra extraordinária, e ter um filme desse para mostrar também, um filme que fala de arte, né? Acima de tudo, é uma história de amor à arte, de superação. E é isso, gente. Obrigada. Bom, tinha um primeiro motivo para eu querer muito fazer esse filme, né? Que eram as pessoas que estavam envolvidas nele, sem dúvida nenhuma. E tinha um segundo motivo, que é minha mãe, que já hoje, né, uma mulher idosa, que resolveu também se reinventar, se aproximando novamente do teatro que ela fez quando era muito novinha e depois não pôde mais fazer. E está nessa jornada de fazer peças amadoras, né? E que pôde também participar do Dona Elza na figuração. Então, para mim, foi um enorme prazer fazer esse filme. E queria dizer também que, quando a gente olha para essa história do nosso cinema, né, a gente está sempre olhando para ela de uma maneira crítica, né, pensando o que a gente fez de errado, principalmente, para ver como a gente pode, talvez, não errar novamente, mas também entendendo que essa história é viva, essa história está sendo feita, e, sem dúvida nenhuma, a Dona Elza já faz parte dessa história do nosso cinema, e é uma honra ter feito parte dessa história com vocês. É isso. Prazer. Eu começo nervosa e termino chorando.
Estou muito grata por tudo isso, por todos os ancestrais do cinema que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Estou grata ao seu Henrique, que fundou o Miss Campinas, e por isso a gente está ocupando esse prédio aqui. Sou grata a Mari por militar pela mostra. Sou grata a todas as pessoas que passaram pela mostra já, que são muitas. Queria agradecer uma deusa maravilhosa que a gente queria muito que tivesse aqui hoje, queria muito ouvir ela falar, que é a Bruna Epifânio, que é a nossa diretora executiva. Mamãe, 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 a gente chamava ela assim durante o filme, que é assim, uma das melhores pessoas que eu já conheci nesse mundo. Merecidos parabéns para a Bruna. E é isso, obrigado pelo que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês, por ter dedicado todo esse tempo aqui com a gente, por ter assistido o filme e por me aceitar aqui como a mediadora dessa história. Continuem na mostra, a mostra ainda tem muita programação. E é isso, obrigada.